Sejam bem-vindos para esse que é o quinto episódio de podcast do curso da Família Eterna. Hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre como procurar compreender a atração por pessoas do mesmo sexo e amar nossos irmãos e irmãs LGBT, e também a respeito de unir as famílias pela eternidade. Nós estamos aqui, eu, a Cássia e o Guilherme, e vamos ter a oportunidade de debater um pouquinho a esse respeito. Bom, antes de debatermos aqui algumas perguntas, eu queria trazer uma introdução e compartilhar alguns dos ensinamentos também dos profetas, apóstolos e outros líderes gerais da igreja, né? Primeiro, precisamos ter como base de que todos somos filhos amados do Pai Celestial e também somos pessoas com talentos, habilidades e experiências únicas. Alguns dos filhos de Deus têm atração por pessoas do mesmo sexo ou se identificam como lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros, o que geralmente é abreviado como LGBT, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, antes de debatermos uma pergunta, 5 sugestões a fim de agirmos de uma forma mais semelhante ao Salvador, ao debater e interagir com pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, né? O Elder Quentin L. Cook, ele sugere o seguinte: ele diz que devemos falar e agir com cuidado genuíno, preocupação e compaixão. E ele diz: como membros da igreja, ninguém deveria ser mais amoroso e compassivo. Sejamos os primeiros a usar termos que expressem amor, compaixão e cordialidade. A Sister Bingham, ela ensinou sobre edificar a compreensão ao ouvir sem julgar. E ela disse: uma das melhores maneiras de formar um bom relacionamento não é fazer suposições ou ter conceitos pré-concebidos, mas ter uma mente e um coração abertos. O Elder Christofferson, do Coro dos Doze, ele sugere reconhecer, ele nos diz, na verdade, sobre a importância de reconhecer que a atração por pessoas do mesmo sexo e os sentimentos são de fato reais. E ele diz: é sempre muito importante reconhecer os sentimentos de uma pessoa, que eles são reais, que são autênticos e que não devemos negar que alguém se sente de uma determinada maneira específica. O presidente Nelson nos dá o seguinte conselho a respeito de concentrar-se na identidade eterna. Ele diz: nem todos os rótulos têm o mesmo valor, mas se algum rótulo substituir seus identificadores mais importantes, os resultados podem ser espiritualmente sufocantes. Nenhum identificador deve remover, substituir ou ter prioridade sobre essas três atribuições duradouras: um filho de Deus, um filho do convênio e um discípulo de Jesus Cristo. E um próprio manual do curso da Família Eterna nos indica sobre a importância de honrar os mandamentos e os convênios de Deus, dizendo: amar as pessoas como o Salvador nos ama não significa que concordamos, apoiamos ou promovemos comportamentos contrários aos mandamentos de Deus. O Salvador ensinou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Podemos não concordar com as escolhas e ações de outras pessoas, mas ainda assim temos o encargo de respeitar e amar nosso próximo como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, independentemente de suas escolhas. Então são esses 5 pontos, né, apontados ali pelas autoridades, algumas das autoridades gerais da igreja, como honrar os mandamentos e os convênios de Deus, concentrar-se na identidade eterna, reconhecer que a atração por pessoas do mesmo sexo e esses sentimentos são reais, edificar a compreensão ao ouvir sem julgar e falar e agir com cuidado genuíno, preocupação e compaixão. Então, com base nessa introdução, até mesmo nesses ensinamentos, eu queria trazer uma pergunta aqui para vocês dois. Como é que o Salvador pode nos ajudar a demonstrar amor e respeito por aqueles que têm atração por pessoas do mesmo sexo? Como é que o Salvador, na verdade, tem ajudado você a demonstrar amor e respeito por pessoas que sentem atração por outras pessoas do mesmo sexo? Eu gosto muito de não sei se é uma frase, eu gosto muito que o Salvador fala que ele não faz acepção de pessoas. E a gente não tem que fazer acepção de pessoas, a gente tem que amar a pessoa do jeitinho que ela é, cada um tem o seu defeito. Interessante, verdade, Gui. Ou seja, todos nós temos fraquezas, né? Talvez a gente pode até apontar como assim. Algumas pessoas lidam para conseguir viver a palavra de sabedoria,
outros têm dificuldade, talvez, em viver a lei do dízimo, outros têm dificuldade em participarem ativamente das reuniões da igreja, mas buscam, de alguma forma, esforçar-se para guardar os mandamentos naquilo que tem mais dificuldade, né? E, sem dúvida, talvez pensar dessa maneira, né? Que de fato Deus e o Salvador não fazem acepção de pessoas, é algo que pode nos ajudar a demonstrar respeito e amor. Obrigado, verdade. Cássia, Eu estava pensando, acho que em um contexto geral, tudo muda a partir do momento que nós passamos a ver as pessoas como Deus as vê, né? Porque aí a gente evita o julgamento, porque o mal do ser humano é julgar, ninguém gosta de ser julgado. E como você disse a respeito das fraquezas, né? São pessoas que já enfrentam dificuldades no dia a dia, que já têm aquele preconceito, que já tem a questão até da violência e tudo mais. Então, como o Gui falou, né, tipo, sobre a questão do amor e respeito. Acho que quando a gente passa a se tornar discípulos de Jesus Cristo, a gente abre os nossos olhos e a gente vê as pessoas como Deus as enxerga. E Deus enxerga um filho, Deus enxerga, seja um sobrinho, ou um pai que ama, ou um irmão. E eu acho que deve ser dessa forma, sempre com respeito e amor. E conversar, ser amigo. Eu tenho muitos amigos e, tipo, nunca fiz acepção de pessoas, como o Gui falou, porque são meus amigos e eu amo eles porque são pessoas que eu gosto de conversar. E isso não vai mudar o meu amor. Não vai ser tipo, nossa, eu vou tratar você diferente. Não, Deus não faz isso. verdade. E é interessante, Cássia, porque assim, ó, como você diz, né, não vai mudar o seu amor e nem deve. Ou seja, assim, é interessante a gente discutir vários pontos aqui, né? O presidente Nelson falou exatamente isso que você está dizendo. Ele ou ela também são filhos de Deus, assim como nós somos, com fraquezas ou desafios ou escolhas diferentes, né? E esse é o ponto. Deus não interferiu no nosso arbítrio, nós não temos o direito de interferir no arbítrio de nenhuma outra pessoa, mas nós temos o dever de conseguir amar e respeitar, independente das escolhas, ainda que nós podemos não concordar, né? Assim como outras pessoas podem discordar das nossas escolhas também. É interessante que sentir atração por pessoas do mesmo sexo não torna uma pessoa pecaminosa, má ou fraca, né? Contudo, agir de acordo com esses sentimentos e quebrar a lei da castidade é então uma violação aos mandamentos de Deus. Mas ainda assim, nós precisamos demonstrar amor e respeito, mesmo que alguém tenha dificuldade em viver qualquer lei ou mandamento de Deus. Falando sobre a posição da igreja em relação à atração por pessoas do mesmo sexo, o presidente M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, ele ensinou o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita que o fato de sentir atração por pessoas do mesmo sexo é uma realidade complexa para muitas pessoas. A atração por si só não é um pecado, mas colocá-la em prática, sim. Mesmo que as pessoas não escolham ter tais atrações e sentimentos, elas escolhem como reagir a elas, né? Ok, acho que a gente pode então passar para um outro assunto, como parte do tópico da aula, né? Que é falar um pouquinho sobre unir as famílias para a eternidade. Tem um trecho da Proclamação ao Mundo que diz o seguinte: o plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Eu costumo dizer, vocês já ouviram essa frase no Instituto, que uma das frases mais tristes que existe nessa terra ou nessa vida é a frase até que a morte os separe. Por que Deus permitiria que viéssemos a essa terra em uma família onde nós discutimos, discordamos, mas onde nós mais demonstramos amor também? São por nossos familiares que nós temos esse sentimento mais aflorado, né? De amor, aqueles que verdadeiramente se preocupam conosco, que são do nosso próprio sangue, que são da nossa própria família, aqueles por quem nós faríamos qualquer coisa para que possam estar bem, né, felizes, e então depois tudo acabar com a morte. Mas o plano de salvação e esse documento, a família Proclamação ao Mundo, nos ajuda a ter um entendimento de que as famílias podem, de fato, permanecerem unidas por toda a eternidade. Qual o seu sentimento ao saber que a sua família pode ser eterna e o que você tem feito para ter uma família eterna?
Sabe, porque essa é uma das frases mais tristes mesmo. Eu não me conformo com isso, não. Eu lembro que na missão eu sempre falava, né, para as pessoas, não faz sentido. A gente tá aqui, tem a nossa família, como você falou, criar laços. E não só família, os amigos também. Tem amigo que passa a ser família. Morrer e acabou. Tipo, e aí, qual o propósito disso? Não faz sentido, né? Eu me sinto feliz, né, e grata, porque eu imagino como deve ser estar sozinha, né? A solidão, tipo, não ter com quem conversar ou coisas assim. Porque no dia a dia com a família, tudo bem, vão ter as brigas, é normal, família briga, família discute, mas também tem os momentos felizes, né? Até mesmo com amigos, a gente briga, a gente discute, mas tem os momentos felizes. E eu acho que não faria sentido a morte acabar com isso, tipo, morreu, acabou. Então, eu sou grata por ter a oportunidade de fazer parte de um evangelho que acredita na vida após a morte, que acredita que as famílias sim podem ser eternas, porque na minha cabeça não faz sentido nenhum. A gente está aqui nessa terra, passar por tantas experiências e morreu, acabou, foi isso, gente, tá tudo certo, muito obrigado por passarem aqui. Não, não faz sentido. E sobre a outra pergunta, né, o que eu tô fazendo? Bom, é uma pergunta interessante, né? Mas eu sou selada aos meus pais e às minhas irmãs, né? E algo que a gente tem feito, acho que é aquele o basicão de estar em família, oração e reunião familiar e coisas do tipo, né? E algo que eu, Cássia, tenho feito, né? Me preparar para um dia ter a minha própria família, né? Estar digna de um dia entrar no templo e fazer convênios com o Pai Celestial, porque é o maior que uma pessoa pode fazer, né? Acho que é o maior de todos. É o que no final vai me dar um passe, né? Para o Reino Celestial. E eu quero muito olhar nos olhos do Salvador Jesus Cristo e de Deus, e tipo, esse Senhor eu consegui, olha só que legal. Mas acho que me preparar para estar digna para fazer mais convênios com o Pai Celestial. E é isso aí, gente. Legal, Cássio. Eu gostei que você falou assim, né? Tem um passe, tem a entrada, né? Imagina, você chega ali e fala assim, não, eu tenho uma entrada aqui. Alguém vai falar assim, tem mais uma aí, né? Quero entrar junto com você. Ops. Mas é engraçado que tem uma escritura que fala, né? Acho que está em Doutrina e Convênios, que o próprio Jesus Cristo, né? Na casa de meu pai tem várias moradas, né? Infelizmente, a gente só vai poder acessar o reino, né? Um determinado grau de glória se a gente fizer esse convênio. Então não tem jeito, gente. Tem que casar, tem que selar, né? E é isso aí. Boa, é isso aí. Acho que é um sentimento que nem a Cássia falou, de gratidão, de muita paz. Acho que você ter uma família assim, olha pra eternidade é a coisa, mano. Eu pensei assim, né? Coisa mais bonita, coisa mais linda, você ter sua família pra eternidade. Você lembrar que quando um pai seu, uma mãe sua morrer, você vai poder voltar a conviver com ela no reino celestial. E que nem a Cássia falou, tipo, no final, o que a gente vem fazendo, a gente vem fazendo sempre bem o basicão. Tanto que a Sister, eles vieram almoçar esse final de semana aqui em casa. Elas perguntaram: vocês têm ido ao templo em família? Tipo, a gente pegou meio a gente assim, porque a gente. Eu tô indo mais, tipo, mas a minha família, tipo, às vezes não tem tempo, a disponibilidade de ir. Aí elas falaram que vocês têm que ir no templo né, com o seu filho e tal, aproveitar esse tempo. E, tipo, a gente ficou meio. Depois a gente parou pra. A gente conversou e falou, né? De verdade, a gente tem que ir no templo, a gente tem que se buscar ter experiências em família no templo. O templo é, que nem eu falo, o templo é um pedacinho do céu aqui na terra. A gente tem que sempre procurar estar no templo. O templo é a casa do Senhor. Que nem tem sempre escrito, acho que em todos os lugares. O templo, a casa de santidade. É lá que a gente tem que sempre estar com a nossa família. Busca. Nem se for para estar no jardim fazendo a batistéria. Lá você vai sentir um espírito tão grande, ainda mais junto com a sua família. É verdade, Gui. Interessante, vocês dois falaram, estamos fazendo o basicão, né? Ótimo, continuem fazendo o basicão. E se você que está assistindo ou ouvindo esse episódio está fazendo o basicão, continua. E aí, ao mesmo tempo, você pensa assim, puxa, agora o que que eu posso fazer um pouquinho mais além do basicão, né? Mas é bom continuar com essas coisas básicas e especialmente ir ao templo precisa ser parte da nossa rotina, né?
O presidente Nelson tem nos convidado a ir ao templo frequentemente e despender mais tempo no templo. Talvez algo que a gente possa fazer, além do basicão, né, é olhar para a história da família e fazer o trabalho de história da família, ao especialmente buscar realizar as ordenanças do templo em favor dos nossos antepassados, né? Doutrina e Convênios, tem uma escritura lá na seção 128, versículo 15, que diz: "E agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange à nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Como diz Paulo com respeito aos pais, que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós sem nossos mortos ser aperfeiçoados." E o presidente Hinckley, ele ensinou o seguinte: assim como o Redentor deu sua vida em sacrifício vicário por todos os homens, e ao fazê-lo tornou-se nosso Salvador, nós também, numa ínfima proporção, quando nos envolvemos com o trabalho vicário no templo, tornamo-nos salvadores para os que estão do outro lado e não têm meios de progredir, a não ser que algo seja feito em seu benefício pelos que estão na terra. Nós podemos nos tornar salvadores no Monte Sião e termos um pouquinho da experiência, sentirmos um pouquinho da experiência que o próprio Salvador sentiu ao ser o nosso Salvador, né? E oferecer a esses nossos entes queridos a oportunidade de fato, estarmos ligados por toda a eternidade e unidos por toda a eternidade, né? Querem compartilhar algum outro sentimento antes de terminarmos aqui? Bom, Fábio, a respeito da história da família, né? No Instituto, né, tá tendo o projeto lá de imprimir o nome. Aliás, gente, quem não imprimiu é muito legal. E eu tava com a Mayara, a gente tava vendo a minha árvore, eu fiz algumas baguncinhas e eu dupliquei algumas Marias, né? E aí eu fiquei pensando, eu fiquei, poxa, Maria, olha só, né? Ela tá chamando minha atenção de alguma forma. E a história da família realmente é muito importante, né? É algo que eu negligenciei por muito tempo e que eu tô me arrependendo ultimamente, porque o evangelho se trata de gerações. Uma vez eu aprendi com o Elder Lousa, né? Quando a gente toma a decisão de se batizar, não é só a gente, mas tipo, são os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos bisnetos. A mesma coisa quando a gente decide parar de ir para a igreja. É uma geração que vai crescer fora do evangelho. Então é uma questão de geração, né? Não é pensar só no nosso, como o presidente Hinckley também ensinou. Então a história da família é muito importante, né? Algo que realmente precisa ser feito. Aquelas pessoas do outro lado do véu, elas não vão se batizar sozinhas. Então elas precisam da gente, para que elas também possam ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo. É verdade. Obrigado, Cássia. E olha, eu estou nesse processo de arrependimento também. E que bom que a gente pode se arrepender e retomar, né? E começar de novo. Então é assim mesmo, né? Especialmente porque nós todos desejamos viver com aqueles a quem nós tanto amamos, mas precisamos fazer algo por eles, né? Especialmente os que já deixaram essa vida ao fazer as ordenanças, e por aqueles que estão conosco hoje, ajudar a fortalecer a fé e o testemunho para que possamos chegar juntos lá também, né? Puxa, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, pelos sentimentos compartilhados. Acho que aprendemos coisas preciosas nesse episódio aqui. E eu gostaria de deixar esse episódio, então, encerrar esse episódio em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, você que ouviu ou assistiu esse episódio, só não esqueça de ir lá na descrição do episódio, a fim de clicar no link disponível para registrar que você assistiu esse episódio e lançarmos, então, assim, a sua presença, ok? Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.